Olá, boa tarde. Eu sou Ligiane Ciola do portal O Fato Maringá. Para você que ainda não conhece, anote aí o nosso site fatomaringá.com.br. Mais uma vez, ao vivo, agora nesse momento, para a gente falar das eleições municipais no Brasil. Falaremos a respeito dos resultados que já aconteceram em muitas cidades, mas ainda tem 9 capitais brasileiras que devem decidir as eleições no segundo turno, que acontece no dia 29 de novembro. Nesse momento, para a gente falar das eleições municipais. Ok. Além disso, falaremos também dos reflexos da vitória de Biden nos Estados Unidos aqui no Brasil, e o nosso convidado para essa análise da política e das eleições municipais é o doutor José Henrique de Paula Borralho. É o professor de História, ele possui graduação em História pela Universidade Federal do Maranhão, mestrado em História pela Unesp e doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense. Também tem doutorado em Teoria Literária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem um currículo enorme. É bastante coisa que o professor Henrique Borralho traz no seu currículo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Agora melhorou, né? Agora melhorou? Ok, agora melhorou agora? A sua câmera. Tá. Vou fixá-la aqui. Peraí. Tá bom? Agora sim. Deixa eu abaixar aqui um pouco. Tá melhor? Perfeito. Assim, tá bom? Ou não? Ainda, ok. Vamos agora deixar o telefone paradinho para ver se a gente consegue ver tudo certinho. Bom, estamos falando, professor de História na Universidade Estadual aí no Maranhão, em São Luís do Maranhão. E como que foi as eleições no primeiro turno aí no Maranhão, professor? Bom, aqui em São Luís, você fala? Isso. Nós tivemos uma característica, digamos, um pouco peculiar aqui, porque São Luís, na verdade, foi administrado durante 30 anos pelo PDT. E nos últimos anos, depois, na verdade, que nós tivemos a derrota da oligarquia Sarney, o governador, que é do PCdoB, tem conseguido, de uma certa forma, capitanear, né, as lideranças políticas, tanto no interior do estado como na capital, né, conseguido, inclusive, reeleger o atual prefeito, que também é do PDT. Mas dessa vez ele fez uma tática, digamos, um tanto quanto arriscada. Ele apoiou 4 candidatos, sendo que um diretamente ligado ao partido dele, que era o Rubens Duarte, que por sinal foi secretário, e ele não foi para o segundo turno. Quem foi, estranhamente, foi um candidato chamado Eduardo Braide, que era da base de Bolsonaro, e um segundo candidato, que é o Duarte Júnior, que era do PCdoB, mas porque, como ele queria, na verdade, capitanear, né, seu nome escolhido pelo então governador, ele rompeu e foi para o Republicanos, que também é ligado ao partido da Bolsonaro. Então é uma coisa... a realidade aí em São Luís do Maranhão, uma nova era, uma nova política de extrema-direita, é isso? Eu diria que o Braide, né, o candidato que tá na frente, o segundo candidato, embora ele seja da base, né, ligado ao governo do Bolsonaro, ele
os partidos de esquerda, né, já se pronunciaram a favor dele, e o próprio governador também. Então, eu não diria que ele é um bolsonarista convicto, mas por uma questão oportunista, ele acabou ingressando no partido da qual ele pudesse ser capitaneado, né, para ser o nome, já que o nome do governador é o Rubem Júnior, e então ele foi para um partido que era da base de Bolsonaro. Então, do ponto de vista formal, eu diria sim, que os dois candidatos estão na base do governo bolsonarista. Agora, do ponto de vista, digamos, político-ideológico, eu diria que muito mais o candidato que está no primeiro lugar, que é o Duarte Júnior. Certo, agora vamos falar a nível Brasil. Como você, como historiador, como viu essas eleições? O tempo de campanha foi muito curto e tiveram resultados surpreendentes, principalmente como São Paulo, que traz o PSOL, Boulos, junto com o atual prefeito. E tivemos bastante novidades aí, novos nomes e uma nova era de política. Parece que o Brasil mostrou isso nessas eleições. Eu acho que essas eleições municipais mostraram 3 grandes movimentos, né, que são muito significativos. Eu acho que o primeiro deles é uma derrota fragorosa do bolsonarismo. De 70 candidatos que usaram como sobrenome Bolsonaro, somente um foi eleito, que é o filho dele, no Rio de Janeiro. E ainda assim, ele teve 30 votos, 30 mil votos a menos que a eleição passada. Além disso, o PSL não conseguiu ir para nenhuma, né, das capitais do segundo turno. Então, nós temos aí um definhamento fragoroso do bolsonarismo, com 2 agravantes. Ainda desse primeiro movimento. O primeiro agravante é São Paulo. O candidato bolsonarista, que era Celso Russomano, só pelo fato dele apoiar o Bolsonaro, ele simplesmente definiu, porque o repúdio ao presidente em São Paulo atingiu a casa dos 54%. E outro nome dele, no Rio de Janeiro, que era o Crivella, só foi para o segundo turno porque uma divisão na esquerda do Rio, né? O PT e o PDT lançaram 2 nomes, a Marta Rocha e a Silva. Então, se você somar 12 com 13%, que é maior do que teve, na verdade, a figura do bolsonarismo nas eleições de 2018. Esse é o primeiro fenômeno. O segundo fenômeno, eu diria um pouco preocupante, que foi a consolidação dos partidos de centro-direita. Na verdade, os grandes vitoriosos foram o PT, Partido Republicano, Democratas, os chamados partidos do centro, acabaram se consolidando como uma via das eleições municipais, que, de uma certa forma, são a base do governo. Mas fizeram questão de não levar, né, a pecha, ou o nome, na verdade, do bolsonarismo como estandarte. O terceiro movimento é muito interessante. O terceiro movimento consolidou como o grande partido de esquerda que capitaneou, na verdade, aqueles segmentos que eram ligados tradicionalmente ao PT. Então, não é só o fenômeno do Boulos, né, em São Paulo. Na verdade, em várias capitais, por exemplo, enfim, você tem a consolidação do PSOL como um grande nome, né, do partido de esquerda desse país, e em franca ascensão. E ligado a isso, eu acho que só existe duas grandes notícias, na minha opinião. A primeira é o definimento do bolsonarismo. Isso me parece muito claro. Mas o segundo, a quantidade de coletivos que foram eleitos nesse país. Mulheres, negras, periferia,
que assume o protagonismo de ter uma candidata coletiva, como é o caso aqui de São Luís, esse sim, né, ligado ao PT, e o país inteiro, mulher trans em São Paulo, LGBT, também no Rio, a viúva de Marielle, também eleita. Então, eu acho que o que indica para 2022 é uma polarização entre uma nova esquerda, colocada pela figura do Boulos. Acho muito difícil ele vencer em São Paulo. Capital paulista e o estado de São Paulo já são comandados pelo PSD há mais de 20 anos. Ele é o atual prefeito, então, de uma certa forma, ele conduziu a política junto com Dória de combate ao Covid, e aí ele está usando uma estratégia que é chamar o Bolo de radical. Isso tem uma parcela do Estado conservador, isso acaba agregando uma ideia negativa para a figura do Boulos, mas que tem como vice Undina, que foi uma excelente prefeita em São Paulo, e ele capitania as forças da periferia. Então eu acho, o que vai dar para os coletivos que vieram para ficar, e tenho certeza que esses 2 anos farão boas legislaturas, a consolidação de uma política centro-direita, digamos assim, mas sem dúvida nenhuma a diminuição do radicalismo e da extrema-direita com o partido como o PSL. Além da humilhação, né, que a Joyce Hoffmann sofreu em São Paulo, em um lugar. Né? Ou seja, claro que ela tentou, de uma certa forma, nos últimos tempos, se desvincular da imagem de Bolsonaro, mas essa imagem ficou. Né? Essa imagem ficou dela participando do golpe com Dilma, né? Daquele todo discurso radical que ela adotou. Então, o fato de ela ter ficado em último lugar, e eu li a entrevista que ela está recolhendo os cacos, né, da humilhação, expressão que ela mesma utilizou, né? Estou recolhendo os cacos da humilhação, né, sobre o que aconteceu, sobre esse fenômeno, né, da rejeição ao nome dela e à vinculação dela. O que eu acho, sabe, é que assim, o perfil do eleitorado brasileiro é um perfil extremamente conservador. Nomes tradicionais da velha política brasileira teriam uma grande oportunidade de fazer uma renovação, tanto na Câmara dos Vereadores como na Prefeitura, não fizeram. Isso é sinal de que o eleitorado brasileiro ele ainda se vincula por políticas clientelísticas, né? Em grosso modo, elegendo homens brancos, homens elitistas e homens vinculados ao poder econômico. Esse é um fato, é um dado sociológico sobre a condição brasileira, que nós vamos ter, na verdade, que lidar com ela durante muito tempo. E vai demorar para mudar esse fenômeno aí, mas eu acredito que essa coletividade que vem nascendo, como você falou, mulheres negras, LGBT, está ganhando força, está podendo falar e está podendo aparecer na política e fazer política com quem já está no poder, porque infelizmente a gente tem que estar junto com quem está no poder para poder ter um pouquinho de voz nessa política que ainda reina a velha política, como você falava, de velhos nomes e tudo isso. Borraro, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre esses resultados que a gente viu pelo Brasil nessas eleições? Eu acho que uma das coisas que ficaram também caracterizadas nessas eleições é que, por exemplo, por conta da pandemia, houve, infelizmente, uma intensificação de um modelo de compra de voto nos grandes rincões do Brasil, né? Pelo menos no Maranhão isso ficou muito bem caracterizado, com denúncias, né, das coligações impetrando ações nos TRS, falando sobre compra de voto, porque a coisa da pandemia nos interiores do Brasil não funcionou muito bem, ou seja, houve um corpo a corpo e um contato, digamos,
massivo, né, e descarado, na verdade, de quem detinha o poder econômico. E, por outro lado, por conta dessa nova configuração de se fazer campanha, que é via as mídias sociais, já que nas grandes capitais, por exemplo, os grandes comícios, eles não aconteceram, né? Quer dizer, foi uma campanha, de uma certa forma, relativamente mais barata, do ponto de vista dos gastos tradicionais e nos modos tradicionais que nós tínhamos. Mas, por outro lado, por conta do combate às fake news, sobretudo pela forma como aconteceu em 2018, isso não impediu que uma estratégia diferente funcionasse nas eleições. Não nos moldes da configuração do fake news pelo WhatsApp, como o presidente Bolsonaro utilizou, mas a contratação de agências de publicidade, né, numa campanha maciça e massiva de difamação dos adversários. Então, foi uma campanha muito violenta. No caso do Rio de Janeiro, foi registrado 3 homicídios, né? Sobretudo na Baixada Fluminense. Então foi uma campanha muito baixa, né, no Brasil inteiro, do ponto de vista... Porque, claro, não se pôde utilizar o recurso das fake news pelos disparos, porque isso estava de olho, né? Os TREs, os TSEs estavam de olho, mas se usou uma forma, digamos, não tão nova, né? Que era a contratação de agências de publicidade, que durante o horário eleitoral, né, difamou-se muitos adversários. Então, o debate foi muito baixo, né, no país afora. Você fica acompanhando pelo site de comunicação as acusações sobre tudo que aconteceram nos debates, né, e as propostas realmente ficaram muito aquém dos reais problemas que as cidades precisavam debater e discutir, e o enfoque foi muito marcado pelos ataques. E sem o menor pudor, né? O ataque pessoal, o ataque à condição sexual, o ataque à condição moral, é uma marca que, de uma certa forma, polariza e indica o nível que a política brasileira tomou, sobretudo de 2014 para cá. Isso tudo a gente tem que analisar, mas outros resultados vamos ver agora no início de dezembro, né? Com o segundo turno ainda tem para acontecer em 9 capitais brasileiras, no dia 29 de novembro, e em dezembro veremos aí os resultados, se a coisa vai continuar nesse nível como foi no primeiro turno. Borralha, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e conto com você para a gente falar de outros assuntos aí do Brasil e também aí de São Luís do Maranhão, com novidades mais interessantes. Bom, acabou? Não, nós estamos só encerrando agora. Continuar? Não, nós vamos encerrar, porque 20 minutos já falamos bastante. Em uma próxima vez, uma próxima semana, a gente volta a conversar novamente. Tá bom então. Eu agradeço. Você quer acrescentar mais alguma coisa a respeito, Boar? Não, eu diria que, do ponto de vista de uma sinalização política, né, eu acho que as coisas estão apontadas para 2022. O cenário de 2021 é um cenário extremamente pessimista do ponto de vista do governo federal, porque a partir de janeiro já foi anunciado que os recursos para os benefícios eles vão cessar. Então, o que vai acontecer na prática? Nós vamos ter uma explosão da violência no país, porque é a primeira vez, desde que as medições sobre desemprego foram feitas, que o número de desempregados é maior
do que o número de empregados no país. É a primeira vez, né, que a medição histórica bate desempregados mais empregados. E com o fim do benefício, a partir de janeiro, né, a pobreza já aumentou 23%, né, nos últimos 2 anos. Então, nós vamos ter um cenário muito caótico em 2021. Eu acredito que com o desgaste que o governo federal passou ao longo de 2020, e o desgaste não foi apenas por conta da Covid, acho que a Covid foi apenas uma questão do desastre, né, administrativo desse governo. Não tem projeto de governo, não tem metodologia, né, não tem nada, na verdade. Ele fica apenas fazendo política nas redes sociais o tempo todo e não governa. Eu acho que algumas coisas que sinalizam muito bem o que vai acontecer. Que, quando a gente analisa, né, o perfil dos apoiadores do presidente, ele definiu entre as classes A, D e C. Né? Ou seja, ele caiu, a popularidade dele, que era de 40%, caiu para menos de 20% entre os setores mais elitizados. Isso porque perceberam que a política econômica é inexistente, né? Completamente inexistente. Eu acho que esse é um fator. E ele aumentou, por incrível que pareça, nos segmentos sociais mais pobres, entre eles o Nordeste, onde ele ainda tem a maior rejeição do país. Né? Vocês têm uma ideia, Salvador é a capital brasileira, cuja rejeição chega a 64%. A segunda é exatamente São Luís, a terceira é São Paulo. Então, o que explica esse aumento da popularidade? E a resposta é os benefícios sociais, os programas sociais que ele acabou incorporando ao Bolsa Família, que ele disse que ele ia acabar e, na verdade, ele só fez foi ratificar. O que os analistas estão dizendo é que esses 40% eles vão secar, porque na hora que os benefícios sociais forem cortados por falta de orçamento, enfim, de recursos, esses setores que o apoiaram em 2020 não o apoiaram em 2019, era o setor que ele mais rejeitava, na casa dos 40%, vai começar a debandar, né, vai começar a abandoná-lo, porque vai perceber que foi uma política desastrosa, eleitoreira, né, feito para angariar uma certa popularidade, sobretudo para aprovar as reformas trabalhistas e previdenciárias, mas que quando chegar em 2021, com a inflação voltando, né, nós já temos indícios de um retorno de uma inflação, com a queda do setor industrial, do setor de serviço, setor de comércio, e com o aumento da pobreza, nós vamos ter, na verdade, uma explosão da violência, da criminalidade, como já está acontecendo, na verdade, né? E aí essa cobertura social que é feita hoje, em não existindo, nós podemos entrar, inclusive, num clima de uma convulsão social. Então, vai depender muito do que eles vão decidir em relação a isso. Claro que já está avisando 2022, isso é óbvio, né? Já há um desgaste dentro dos governos. O setor militar pediu, né, encarecidamente que não se vincule a imagem do Exército à política, o que é uma contradição do Exército, porque o Exército está em peso no governo. Quer dizer, é muita contradição você pedir para que, na verdade, que não haja uma vinculação ideológica entre o Exército e a política, quando, na verdade, eles ocupam o primeiro escalão, o segundo e o terceiro escalão. 70% do quadro. Eu precisamos encerrar por causa do tempo aqui para a gente fazer esse material. Mas a gente vai voltar a falar. Gostei da convulsão que você criou essa análise da convulsão da sociedade aí, que vai explodir. O que a gente vê para frente aí não são boas perspectivas diante de todo o cenário político, econômico e sanitário que o mundo vem encarando. Borralho, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e voltaremos a conversar em breve. Tá bom, então. Obrigado. Até mais. Obrigado pelo convite. Até lá. Nós que agradecemos. Obrigado.
Então, nós conversamos com o Boalho, professor de História e sociólogo no São Luís de Maranhão, e que fez essa análise da política no Brasil e dessa explosão de convulsão, de pobreza que ele vem estudando nos últimos anos e nas últimas eleições municipais. Ligiane Ciola, de Ufá.